Salvando a Terra. Uma abordagem puramente matemática e física. Esta apresentação é baseada no projeto Hilbert Book Model. A apresentação em várias partes é apresentada em. Esta apresentação diz respeito. Maneiras de salvar a humanidade. Formas de salvar o clima. Maneiras de salvar comunidades de tipos modulares. Maneiras de salvar a vida na Terra. Realidade física versus controle humano. Se os robôs assumirem o controle. Religião versus ciência. Intuição. Raciocínio lógico. Política. Como a democracia controla. Como a autocracia controla. Por que a ciência convencional existe? Software e internet. Como a realidade física controla tudo. A apresentação em várias partes é apresentada em. Alvo do modelo do livro de Hilbert. O objetivo do projeto HBM é desenvolver um modelo matemático capaz de mergulhar nas camadas fundamentais do reino físico. Autor _PO. I am a retired physicist. I spent my career in high-tech industry. O autor é um físico que se aposentou da indústria de alta tecnologia. Você ouviu sua voz pessoal. Assumindo as consequências. O modelo do livro de Hilbert prevê sérias consequências para a humanidade. A verdade pode ser negada, mas nunca pode ser silenciada. Inteligência humana. Os seres humanos são seres inteligentes que habitam a Terra. No entanto, a inteligência não é distribuída uniformemente entre os indivíduos. Inteligência humana. Percebeu-se que as pessoas que possuem menor inteligência tendem a vincular a verdade à confiança, precisando confiar para aceitar o que é verdadeiro. Eles normalmente confiam em sua intuição, que pode ser impactada pelas emoções e, como resultado, nem sempre pode oferecer a orientação mais confiável. Inteligência humana. Indivíduos com inteligência superior tendem a raciocinar logicamente e aplicar seus conhecimentos existentes, em contraste com aqueles com inteligência inferior. Eles são mais capazes de exercer controle e navegar em seu ambiente de forma eficaz. Muitas vezes, os líderes das comunidades humanas possuem inteligência superior à de seus seguidores, e os seguidores são tipicamente recompensados por sua lealdade, o que os motiva a permanecer seguidores. Pegadas. O efeito das ações humanas sobre o meio ambiente varia, como visto nas pegadas que deixam para trás. As pessoas que vivem perto da natureza geralmente têm um impacto menor, enquanto os indivíduos mais ricos tendem a ignorar as consequências prejudiciais.
Aqueles com menor inteligência podem não ter o conhecimento ou as habilidades necessárias para gerenciar seu impacto de forma eficiente. Alguns indivíduos até se mudam para diminuir sua pegada ecológica. É essencial que as empresas assumam a responsabilidade e minimizem seu impacto ambiental. Recursos. É uma verdade bem conhecida que os recursos em nosso planeta não são distribuídos igualmente, especialmente os raros. Esses recursos são tipicamente percebidos como pertencentes à comunidade local, mas ocasionalmente um governo vizinho pode reivindicar a eles. Lamentavelmente, sabe-se que as divergências sobre recursos valiosos se transformam em conflitos generalizados. Papel da imprensa. A mídia assume várias formas, cada uma com seu papel e impacto únicos em indivíduos e comunidades. Alguns jornalistas produzem notícias originais através de uma pesquisa minuciosa ou de descobertas fortuitas. Outros repórteres se envolvem em discussões em grupos sobre notícias existentes, que são publicadas principalmente por fontes de notícias oficiais. Infelizmente, alguns jornalistas produzem notícias falsas que podem constranger as pessoas. O jornalismo científico muitas vezes se concentra na pessoa ou descobertas de cientistas conhecidos, com rara cobertura de novos desenvolvimentos em matemática ou física. Papel da imprensa. O papel da imprensa em governos democráticos é muitas vezes exagerado, pois eles exercem influência indevida sobre os políticos. Isso também pode se estender ao processo eleitoral democrático. No entanto, a imprensa também pode desempenhar um papel significativo na formação do comportamento de ditadores que baseiam sua governança em falsidades. Ocasionalmente, a imprensa pode até controlar as ações de ditadores. Além disso, a imprensa pode orientar e incentivar o comportamento do consumidor, e a publicidade é comumente divulgada por esse meio. Os seres humanos e a realidade física. É interessante que os humanos precisam nomear e descrever as coisas para pensar e comunicar sobre elas, enquanto a realidade física pode funcionar sem essas limitações. Em outras palavras, a identificação na forma de um nome ou ponteiro e uma breve descrição compacta é necessária para a compreensão humana, mas não para o funcionamento do mundo ao nosso redor. Os seres humanos e a realidade física. A realidade física parece seguir regras e estruturas rígidas, que muitos pesquisadores têm estudado extensivamente e expressado através da matemática e da física. No entanto, alguns pesquisadores são céticos sobre nossa capacidade de descobrir as regras de cálculo que regem a realidade física. Isso dificulta as discussões entre esses pesquisadores. Realidade física. A realidade física opera de acordo com sua própria estrutura e comportamento distintos e, para os seres humanos, permanece imutável. Embora a realidade física responda às condições locais e globais, ela não está sujeita ao controle direto das emoções humanas, sistemas governamentais,
regras, argumentação, súplica, representação legal ou força militar. Isso vale também para todas as espécies vivas. A natureza da realidade física é inalterável. Humanidade. Como seres humanos, estamos presos pelo produto de nossa expectativa de vida e pela velocidade da luz, o que efetivamente cria uma existência prisional para nós. Infelizmente, existem várias ameaças que pairam sobre a nossa comunidade, e elas têm o potencial de reduzir significativamente o nosso tempo de vida. Isso resultaria em sofrimento individual e um futuro sombrio para todos nós. A prisão é uma parte minúscula do vasto universo, limitada ao nosso sistema solar. O confinamento de cada ser humano individual é ainda menor em comparação. Infelizmente, a fuga não é uma opção para os humanos. A prisão é uma parte minúscula do vasto universo, limitada ao nosso sistema solar. O confinamento de cada ser humano individual é ainda menor em comparação. Infelizmente, a fuga não é uma opção para os humanos. Humanidade. É surpreendente testemunhar o tratamento inadequado do esgotamento de recursos, da prevenção de guerras, da prevenção do terrorismo e da gestão de crises econômicas pelas comunidades humanas. A gestão de surtos pandêmicos também representa um desafio para a humanidade. Embora a democracia seja muitas vezes considerada a solução mais eficiente, o nacionalismo é visto de forma desfavorável. No entanto, nenhuma dessas perspectivas parece ser totalmente precisa. Humanidade e realidade física. As mudanças climáticas na Terra são amplamente influenciadas pelas ações de todas as espécies vivas, que são controladas pela realidade física. Infelizmente, a realidade física opera sem preocupação com quaisquer consequências não intencionais. Atua como um juiz imparcial, não aceitando qualquer defesa para os afetados. Isso é muito diferente dos sistemas governamentais instalados por humanos. Humanidade e realidade física. O declínio do clima é um fator crucial que pode potencialmente encurtar o tempo de vida da comunidade humana. Na Terra, a deterioração do clima afetará todas as espécies vivas. Economia. As pessoas estabeleceram um sistema econômico que emprega o dinheiro ou seu valor equivalente como meio de troca, substituindo o uso direto dos recursos. A gestão desse meio de troca é regida por sistemas governamentais, que não são inflexíveis. Profissionais jurídicos e negociações com partes interessadas são aceitos dentro desses sistemas. Economia.
O sistema ineficiente em vigor deve ser capaz de acompanhar o sistema de controle físico altamente eficiente. Caso contrário, está fadado ao fracasso. A falta de precisão no controle humano também pode levar a várias formas de uso indevido, e os exemplos fornecidos nesta apresentação são apenas a ponta do iceberg. Bancos e instituições investidoras. Os governos confiam aos bancos e instituições de investimento a responsabilidade de regular o valor do dinheiro. Indivíduos e famílias ricas geralmente funcionam como investidores e instituições de investimento, respectivamente. As pensões também funcionam normalmente como instituições de investimento. No entanto, os governos normalmente mantêm um papel de supervisão sobre bancos e instituições de investimento. Bancos e instituições investidoras. Os bancos geram receita oferecendo empréstimos aos seus clientes a uma taxa de juros maior do que a taxa de juros paga sobre o dinheiro guardado por esses clientes no banco. No entanto, se os juros cobrados no empréstimo forem excessivamente altos, o banco pode ser considerado um agiota. Nesses casos, o governo, responsável por regular os bancos, costuma proibir a agiotagem. Além disso, o governo tem regulamentações rígidas que proíbem empréstimos a criminosos ou organizações criminosas. Bancos e instituições investidoras. Além dos empréstimos, os bancos também oferecem hipotecas. Uma hipoteca é um contrato vinculativo no qual um banco ou sociedade de construção empresta a um indivíduo, cobrando juros em troca de tomar posse da propriedade do mutuário. O acordo especifica que a transferência da titularidade do imóvel é anulada assim que a dívida for integralmente paga. Bancos e instituições investidoras. A maioria dos governos tem um banco central que supervisiona as operações bancárias. Como parte de sua supervisão, o Banco Central exige que os bancos mantenham reservas suficientes. Essas reservas são normalmente armazenadas em recursos raros que são retirados de seu uso habitual. Bancos e instituições investidoras. Vale ressaltar que as empresas de merchandising têm controle sobre os investimentos. Infelizmente, alguns líderes da empresa funcionam apenas como contadores de investimentos e podem não entender totalmente como a empresa utiliza esses investimentos. Essa abordagem representa um risco tanto para a empresa quanto para seus investidores. Por outro lado, outros líderes são conhecedores e envolvidos nas decisões de investimento. Em pequenas empresas, os líderes normalmente têm uma compreensão melhor das operações da empresa do que das práticas contábeis. Criminosos. Existe uma rede distinta de criminosos e organizações criminosas que são dirigidas por seres humanos. Essa rede não reconhece a autoridade do governo instalada pelos humanos. Consequentemente, o governo tenta erradicar essas entidades criminosas e impedir que criminosos individuais operem.
Criminosos. É importante ser cauteloso, pois os criminosos muitas vezes fingem ser indivíduos amigáveis e confiáveis para explorar suas vítimas. Infelizmente, depois de se aproveitarem de suas vítimas, esses criminosos as descartam como lixo. Se você mostrar esse comportamento, então você possui uma mente criminosa. Curando a situação da espécie humana. Não é possível curar ou desconsiderar completamente a realidade física. Todos os outros sistemas que visam controlar ou gerenciar situações devem aprender a conviver com a presença da realidade física. Curando a situação da espécie humana. Embora a realidade física não possa ser curada, ela pode ser influenciada pelas condições às quais RID. Como resultado, os seres humanos podem controlar indiretamente a realidade física na Terra. Que sua pegada individual ou comum. Aqui estão algumas maneiras de reduzir seu impacto no meio ambiente. Consumir menos recursos. Use métodos energeticamente eficientes e reduza a quantidade de tempo que você os usa. Evite atividades que prejudiquem o clima. E cana mais recursos raros. Manifestar-se contra quem polui o meio ambiente. Evite o desperdício de energia e a geração de resíduos. Trabalhe ativamente para reduzir o consumo de energia da sua casa. Evitar que a energia vaze para a atmosfera. Armazene o excesso de energia com segurança. Isole seus edifícios para economizar energia. Escolha opções de transporte que tenham menor impacto no meio ambiente. Morar perto do seu local de trabalho. Preservar áreas naturais. Gere energia para uso próprio sem agregar mais ao meio ambiente. Evite usar energia de minas de carvão, campos de petróleo e reservatórios de gás natural. Não deixe o calor de reatores nucleares ou usinas de energia escapar para a atmosfera. Trocadores de calor. É comum que as pessoas sugiram o uso de trocadores de calor, mas é importante considerar os riscos potenciais. Os processos de aquecimento e resfriamento nunca são 100% eficientes, o que significa que a energia é perdida no processo. Esta perda de energia contribui para as alterações climáticas e para o declínio global do nosso planeta. Muitas vezes esses conselhos são dados por técnicos que não são especialistas em física de troca de calor. Curando a situação da espécie humana. Sugestões para melhorar a sociedade. Abordar e reformar os sistemas governamentais. Responsabilizar os responsáveis pela deterioração climática. Aumentar a conscientização entre aqueles que podem não perceber o impacto negativo de suas ações. Curando a situação da espécie humana.
Foco na melhoria da eficiência dos sistemas governamentais. Talvez seja necessário considerar formas alternativas de controle no processo democrático. É importante educar os indivíduos para a tomada de decisões em forma. Curando a situação da espécie humana. Promover a equidade e a segurança nos sistemas governamentais é importante. É crucial agir contra ditaduras e outras formas de repressão, bem como identificar líderes caóticos e aqueles que visam expandir seu poder às custas de outras comunidades humanas. Também é importante reconhecer líderes que oprimem as crenças religiosas daqueles que governam e daqueles que governam com medidas que violam as leis internacionais. Além disso, é necessário responsabilizar os adeptos desses líderes por suas escolhas, especialmente quando elas são baseadas em mentiras e enganos. Os repressors são bem conhecidos. Todos os meios de comunicação informam sobre eles em suas mensagens de notícias diárias. Punir ladrões de crianças. Os seres humanos que roubam os filhos de outras pessoas para reeducá-los devem ser retirados de ação e punidos severamente. Especialmente os líderes devem ser responsabilizados por tais pecados. Tomar medidas ativas contra a responsabilidade pelo seu impacto no mundo. Descartar a contribuição de alguém como insignificante é uma falsidade flagrante. Com uma população global na casa dos bilhões, mesmo pequenas ações podem ter consequências significativas. Não é nosso direito prejudicar o clima e colocar em risco o bem-estar de outros seres vivos. Cada pessoa deve tomar medidas para minimizar sua pegada, e o custo econômico não pode servir de desculpa. Temos de preservar os nossos recursos, particularmente aqueles que são raros e valiosos. Tomar medidas ativas contra a responsabilidade pelo seu impacto no mundo. Descartar a contribuição de alguém como insignificante é uma falsidade flagrante. Com uma população global na casa dos bilhões, mesmo pequenas ações podem ter consequências significativas. Não é nosso direito prejudicar o clima e colocar em risco o bem-estar de outros seres vivos. Cada pessoa deve tomar medidas para minimizar sua pegada, e o custo econômico não pode servir de desculpa. Temos de preservar os nossos recursos, particularmente aqueles que são raros e valiosos. Ciência convencional. Ciência convencional. A ciência convencional existe por várias razões, mas tem muitas desvantagens. Por que a ciência convencional existe? É importante que as universidades em todo o mundo estabeleçam um consenso sobre o que ensinam aos seus alunos. Quando há diferenças significativas no material ensinado, pode gerar confusão entre os alunos. Da mesma forma, as instituições científicas devem chegar a um entendimento mútuo do que se qualifica como ciência confiável.
Se houver discrepâncias em seus critérios, eles correm o risco de perder a confiança de seus apoiadores e clientes. Porque a ciência convencional existe. Muitas empresas que publicam documentos científicos, livros e apresentações visam proteger seus negócios com uma assinatura confiável. Essa assinatura é comumente referida como um mecanismo de revisão por pares ou um endosso por um especialista no mesmo campo. Além disso, inúmeras publicações apresentam listas de citações. Revisão por pares, endosso e citações. Os revisores não são oniscientes e podem ter biases. Além disso, o processo de revisão por pares pode ser lento e caro em comparação com a publicação online. Nem sempre é possível encontrar um endossante na mesma área e, mesmo que você o faça, seu endosso não garante a qualidade. Só porque um documento tem uma longa lista de citações não significa necessariamente que essas citações são relevantes ou que o documento é de alta qualidade. O tamanho da lista de citações também pode impactar injustamente a carreira do autor. Em última análise, o processo de revisão por pares e a dependência de listas de citação podem dificultar o progresso de novas descobertas científicas. Endosso. A confiabilidade do item endossado pode ser estabelecida através da reputação do endossante. No entanto, endossar pode representar desafios, pois responsabiliza o endossante pelo item endossado. Também pode ser desafiador encontrar um endossante adequado ou até mesmo hesitar em pedir a outro cientista que endosse algo devido a objeções morais. Citações. O propósito das citações evoluiu para além de apenas acrescentar esclarecimentos a uma publicação citada. No entanto, a grande quantidade de citações em uma publicação pode dificultar a verificação de todas elas pelos leitores. Em alguns casos, o número de citações é usado para determinar o salário de um autor, levando à inclusão de citações não relacionadas em uma publicação. Isso torna as citações um recurso não confiável. Porque a ciência convencional existe. Pertencer ao mainstream não é seguro de validade. A existência da ciência dominante obstrui a renovação da ciência. Cientistas que não têm relação com universidades ou instituições tradicionais ficam no esquecimento. Isso acontece com pesquisadores solitários, pesquisadores de indústrias de alta tecnologia e pesquisadores amadores. Porque a ciência convencional existe. Nas ciências exatas existe uma distinção clara entre ciências aplicadas como matemática e física e as ciências teóricas correspondentes. Além disso, na física, existe uma distinção clara entre física teórica e física experimental. A física matemática é uma mistura complicada.
Desvantagens da física convencional. Há inúmeras partes com interesse comercial na física convencional que procuram proteger seus investimentos impedindo o acesso a ciências não convencionais. Certos sites de publicação, blogs e fóruns de discussão proíbem a menção de publicações proprietárias, e tais referências são frequentemente rotuladas como spam. No entanto, essa rotulagem é injustificada. Curiosamente, até a Wikipédia se enquadra nessa categoria de sites. Esse fato motivou o autor desta apresentação a não publicar nessas mídias. Ciência convencional. A ciência dominante nem sempre é sinônimo de verdade absoluta. Na verdade, fazer parte da ciência convencional deve nos levar a abordar as publicações com uma boa dose de ceticismo. Infelizmente, aqueles que aderem estritamente à física convencional muitas vezes ignoram novos desenvolvimentos científicos, o que pode impedir o progresso no campo. Isso é especialmente verdadeiro para as ciências exatas da matemática e da física. Robôs. Os robôs podem ser o próximo passo na evolução para sistemas modulares mais inteligentes. Computadores e avanços no design modular robusto podem permitir esse novo passo de evolução. A prisão dos robôs será mais ampla do que a prisão da espécie humana. É questionável se essa prisão em breve chegará além do sistema solar. Existe o perigo de que os robôs sobrecarreguem a espécie humana. Também é possível que se estabeleça uma cooperação saudável e bem regulamentada. Robôs não possuem DNA ou RN. Religiões. Raramente as religiões são benéficas para a espécie humana. Muitas vezes a religião é usada para estabelecer poder sobre grandes grupos de seguidores. Esse poder pode ser aplicado pelos líderes da religião. Pregadores podem ser usados para difundir a religião. Os pregadores também ajudam a estabelecer e aumentar o poder da religião. As religiões podem oferecer aos seus crentes confiança e liberdade interna de ansiedade. Software. O software de computador existe cerca de 3/4 de século. Ela existe de várias formas. Software que opera em cima de um sistema operacional, SO, que pode ser janelas da Microsoft, iOS, Unix, Android e muitos outros. Software que opera em cima de um sistema operacional em tempo real, RTOS. Firmware arquivado em memória restaurável dentro do hardware. Hardware codificado. Software. Na primeira década, o software foi produzido em monolitos. Alguns testes de desenvolvimento de software baseado em componentes existiram, mas o software começou logo seguindo um desvio que foi chamado de desenvolvimento de software orientado a objetos. A orientação a objetos não é a orientação a componentes.
Software. Desde algumas décadas o desenvolvimento modular de software recebe mais atenção. Trata-se de projeto e construção de software baseado em componentes. A razão para essa introdução tardia foi a dificuldade em organizar um encapsulamento forte o suficiente do tipo arquivado e dos dados de identidade. Isso inibiu o desenvolvimento de um mercado de módulos intercambiáveis. O encapsulamento confiável exigia uma compactação e criptografia rápidas e eficientes desses dados. Idealmente, a compactação e a criptografia são suportadas pelo hardware ou firmware de suporte. Recentemente desenvolveu-se um mercado em que o sistema operacional de suporte fornece compressão e criptografia rápidas e eficientes. Os módulos são chamados de aplicativos. Software. Outro requisito é a comunicação rápida, confiável e segura de dados entre interfaces de módulos. A comunicação a longas distâncias é muito vulnerável, e hackers criminosos tentam usar indevidamente os dados transferidos. Além disso, influências de distúrbios elétricos podem dificultar a comunicação correta. As manchas solares são conhecidas por seus efeitos perturbadores. A comunicação via satélites é incomodada por interferências com a radiação da atmosfera externa. A comunicação via fios é menos confiável do que a comunicação via fibra óptica. Software. A humanidade tornou-se muito dependente dos módulos de software e da comunicação entre aplicativos de software. Este é um desenvolvimento perigoso. Resumo do essencial do modelo do livro de Hilbert. O modelo do livro de Hilbert prevê sérias consequências para a humanidade. Conclusões e resultados. O modelo do livro de Hilbert abraça o conjunto especial. Este conjunto especial determina em detalhes como os espaços de Hilbert separáveis e não separáveis se comportam. Para a realidade física, um dos membros de um sistema de espaços de Hilbert desempenha o papel de espaço de fundo de Hilbert. Isso acontece tanto para sistemas de espaços de Hilbert separáveis quanto para sistemas de espaços de Hilbert não separáveis. Esse papel especial confunde muitos cientistas. Conclusões e resultados. O conjunto de subespaços fechados de um espaço separável de Hilbert é isomórfico reticulado com o que foi chamado de lógica quântica. Conclusões e resultados. A estrutura reticulada da lógica quântica permite a modularização de estruturas abstratas, incluindo o conjunto de subespaços fechados em espaços de Hilbert. Infelizmente, essa descoberta levou muitos cientistas ao caminho errado ao procurar os fundamentos da física. Conclusões e resultados.
Os espaços de Hilbert arquivam a versão do sistema de números que eles aplicam. Além disso, o espaço Hilbert arquiva seu caminho de salto. Conclusões e resultados. Um sistema de espaços de Hilbert separáveis parece representar um universo. Um desses espaços de Hilbert assume o papel de fundo do espaço de Hilbert e representará o universo. As diferenças de simetria com este espaço de Hilbert de fundo determinam as propriedades dos fermions que os outros espaços de Hilbert representam. Arquivamento. Os espaços de Hilbert arquivam suas propriedades relacionadas ao tipo. Essas propriedades permitem a estrutura modular do conteúdo do universo. Na Terra, o design e a construção modulares produziram espécies vivas. As espécies vivas arquivam suas propriedades relacionadas ao tipo em RNA e DNA. Aparentemente, o arquivamento de propriedades relacionadas ao tipo é essencial para definir interfaces entre membros de sistemas modulares. Conclusões e resultados. Um sistema de espaços de Hilbert não separáveis parece representar um universo. Esse sistema pode representar um multiverso paralelo. Os universos constituintes cobrem o espaço com regiões encapsuladas que são influenciadas por um ou mais buracos negros. Conclusões e resultados. A Big Bang nunca ocorreu. No início dos tempos, a geração de novos fermions elementares ocorreu de forma semelhante à geração que joga em instâncias posteriores. O multiverso existe em 2 episódios. Um antes do início do tempo e um após o tempo começou a correr.